aqui na sala do Mulher.com, hoje eu tenho o prazer de receber de maneira diferente a doutora Joelma Vilas Boas. Ela é dentista, sempre vem aqui para nos ajudar aí com os cuidados da nossa saúde bucal. Mas hoje é diferente. Hoje a doutora Joelma veio aqui para conversar conosco sobre a sua história. E eu acho interessante que a gente comece partilhando, porque a sua história começa como a de muitas pessoas. A necessidade de trabalhar ainda jovem. Isso mesmo. Você começou muito jovem a Sim. trabalhar. Você tinha quantos anos, Joelma? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Primeira vez que meu pai deixou eu trabalhar, eu tinha muita vontade. E eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Eu era auxiliar ali, fazia um pouco de cada coisa. Aprendi muito nesse escritório. Eu tinha 14, com 15, 16 mais ou menos, eu fui trabalhar numa loja de telefone celular, que naquela época era uma coisa... Primeiro era telefone sem fio, depois eles começaram a vender telefone celular, que hoje a gente fala era muito grande. Tijolão que a gente falava, né? E nessa loja... Aí você tinha que ficar assim, oi! Nossa, tinha que ficar procurando sinal. Girando para tudo quanto é lado. Diferente. Não tinha nada de digital, não. E aí, depois disso, eu fui trabalhar nessa loja. Mas lá eu já fui como office, nem sei se eu posso falar isso, fazia serviço de rua, auxiliar das secretárias, das vendedoras. E eu tinha um espaço meu atrás do balcão, eu tinha lá meus 16 anos, 17, como eu já vinha do escritório de contabilidade, então eu tinha muita vontade, eu já sabia resolver as coisas, liga aqui. A gente não tinha nada dessa facilidade que a gente tem hoje, então a gente tinha que ir atrás, conversar para tentar resolver, para voltar para o escritório ou para a loja com tudo resolvido. A gente não podia voltar com nada pendente, que tinha que voltar para o lugar, porque não tinha isso de mensagem, nada disso. Então eu fazia o curso de professora. Na época o colégio era técnico mesmo, então eu estudava à noite para dar aulas depois e Como comecei nessa loja. Magistério. Magistério? Isso, eu fazia magistério e comecei nessa loja de telefone celular. E gostava muito, achava lá tudo muito bonito. Para mim, eu era muito tímida, muito menina, gordinha demais, mas caminhava bem pelo centro da cidade e gostava muito. Então eu fazia o serviço de rua quando eles me delegavam e eu tinha meu cantinho atrás do balcão onde ninguém me via. Eles precisavam de mim, eles me chamavam. E nessa mesinha não tinha nada em cima, tinha apenas um telefone que tocava, era um ramal, mas eu não podia atender. Então nas horas vagas eu não tinha o que fazer, ficar esperando eles me chamarem, às vezes eu estudava. Eu ficava ouvindo, lembra que a gente ouvia no ramal? Você tampava? Tampava assim, ficava ouvindo a conversa do outro, né? Eu ficava ouvindo as meninas venderem, que eu achava muito bonito. Então eu ouvia de uma, depois eu ouvia de outra, ia fazer meu trabalho, voltava. Aí um dia uma pediu para sair da loja. E eu achei, não sei de onde que eu tirei, que eu podia ficar no lugar dela que eu sabia vender. Eu achei que eu sabia vender de tanto ouvir elas falarem. E criei coragem, não sei como, né, de Deus, pedi primeiro, orei primeiro, que eu gostaria de pegar o lugar dela. E fui pedir para o meu chefe. Aí pedi para conversar com ele, ele riu até na hora, o que eu queria conversar com ele de tão importante. Aí eu falei para ele, Paulo, eu acho que eu consigo ficar no lugar ela chamava Valéria, ela é minha madrinha hoje, no lugar da Valéria. Será que eu posso? Ele, mas para fazer o quê? Falei, para vender telefone celular. Ele riu tão alto, né? Eu fiquei morrendo de vergonha. Aí eram ilhas, assim, no salão aberto. Aí ele falou, pessoal, a Jo quer vender telefone, quer vender celular. E todo mundo riu. E eu, crente comigo, dentro de mim, que eu conseguia. E não falei nada para ele, fiquei morrendo de vergonha. Aí ele parou, ficou olhando para mim e falou, vou te dar uma chance. Amanhã você pode vir que você vai vender um telefone então. E aí eu fiquei muito feliz. Daí eu chamei minha mãe para me ajudar a comprar roupa, porque a gente não podia fazer conta ainda, não fazia. Minha mãe que me ajudava em tudo. Aí a gente comprou uma roupa bonita e eu fui trabalhar no outro dia. Porque as outras meninas também iam bonitas. Aí elas iam lindas, maquiadas, com o cabelo bem arrumado, de salto. E eu só usava tênis, camiseta, porque eu caminhava muito pelo centro da cidade. Aí no outro dia aquela roupa para mim era a coisa mais luxuosa. Aí cheguei no consultório, na loja toda arrumada, todo mundo ficou super feliz, rindo de mim, né? Porque nunca ninguém me viu arrumada. E naquele dia, todos os dias, o dono fazia uma reunião de manhã, colocava os celulares na bancada e falava, hoje a gente tem 10 celulares, eu preciso que venda todos hoje. Fazia uma reunião. E aí eu olhava para eles e ficava, Senhor, eu tenho que vender pelo menos um para ele acreditar em mim, né?
E comecei, sentei na mesa, feliz, muito feliz, agradecida sempre. Aí naquele dia eu vendi os 8 que ele tinha, vendi todos. Então todo mundo que chegava, principalmente as pessoas que chegavam, ia muito caminhoneiro, as pessoas que não estavam muito bem arrumadas, as meninas mandavam para mim. Falavam, ai, eu não quero atender, passa para a Jo. E aí eu atendia e vendia mesmo, vendia muito. Chegou uma época que eu tinha um auxiliar para mim. Porque naquela época a gente tinha que habilitar o telefone. A gente não entregava ele pronto já. Aí ele tinha que ir até a Telesp, a antiga Telesp, a antiga Telesp, para habilitar. A gente ia com o cliente, sentava lá, fazia toda a habilitação e entregava para ele lá. Lá mesmo a gente entregava. Então, como ele gostava muito do meu atendimento, ele não queria mais que eu saísse da loja. Aí arrumaram um auxiliar para mim. Nossa, elas ficaram muito bravas. Mas eu vendi muito, trabalhei muito, aprendi muito com eles. Aí, quando eu saí da loja, eu fui dar aula numa escola que eu estudei também minha vida toda lá. Eu fui ser substituta e gostava muito também. Então, ia fazer pedagogia, a sequência era fazer pedagogia depois do magistério, a gente tinha que juntar pontos, era totalmente diferente de hoje. Então, eu fiquei substituindo por, acho que uns 2 anos mais ou menos. E quando eu precisava trabalhar mesmo, ter meu salário fixo, que eu já fiquei mais velha, eu não conseguia a minha classe, eu não conseguia juntar ponto para ter a minha classe. Eu nunca era sorteada naquela época. Aí a minha vizinha maravilhosa... Mas o seu sonho era ser professora? Ser professora, ponto. Aí, mas eu achava muito linda a área da saúde, mas não era um sonho. Aí a minha vizinha me indicou no consultório, porque a secretária ia sair, já fazia 20 anos que ela trabalhava com o doutor. Acho que mais de 20 anos. E ela, se eu queria que ela me indicasse, aí eu fiz, é meu sonho trabalhar no consultório. Mas eu queria fazer pedagogia. Eu quero sim, porque eu trabalho e pago a pedagogia. Ela me indicou, eu fui escolhida entre tinham 5 meninas lindas. E eu fui toda gordinha, de preguinha, eu achava que eu não ia ser escolhida de jeito nenhum. Aí conversei com o doutor, me apresentei, doutor Clóvis Bandeira, e ele me escolheu. Aí eu trabalhei com ele 15 anos, 14 anos e meio. Quando eu me formei, aí eu saí do consultório. Mas até que eu me formasse, quando eu fui fazer pedagogia, ele sempre muito... Nossa, eu só agradeço o carinho que ele teve por mim. Foi um anjo que Deus colocou na sua vida? Foi um anjo, foi. O que você acha que foi importante nessa convivência profissional? Porque você estava indo por um caminho... E ele me orientou, né? E ele era dentista, ou seja... Sim. Agora, hoje você é dentista. O que fez diferença para que você se tornasse também uma profissional da área? Então, eu agradeço porque quando eu tinha só 18, 19, a gente não tem muita... E ele falava que não era para eu fazer pedagogia, por que eu não ingressava na área da saúde? Eu falava que não era a nossa realidade, que eu não podia e não era nem meu sonho. Aí, depois de 4 anos, eu não fiz realmente pedagogia, fiquei sem estudar mesmo, só trabalhando. E ele sugeriu que eu fizesse prótese dentária. Tinham vários cursos na época, e eu fui fazer lá em Itu. Eu achei bacana mesmo e fui fazer, mas eu Eu fiz prótese dentária, mas continuei trabalhando com ele depois. Eu não continuei trabalhando nessa área. Tinha um laboratório que trabalhava para o doutor e ele era muito bacana. Então, de quarta-feira eu saía mais cedo, eu ia ficar nesse laboratório, eu ajudava eles lá, que hoje o filho dele é meu protético, até por acaso a gente descobriu. E eu fiquei nesse laboratório por muitos anos, eles também com a maior paciência comigo. Então, eu ia lá ajudar, auxiliar eles. Você acabou aprendendo um pouco mais. Aprendi, hoje a visão que eu tenho, né, eu também agradeço muito por essa oportunidade. Mas não era remunerado, mas na minha cabeça, a remuneração vinha do aprendizado mesmo, do que iria agregar para mim aquele momento. E aí a gente entende, né, conversando, que como Deus vai conduzindo aqueles que acreditam nele, que confiam. Mas a outra parte dessa história vem depois, no intervalo. A gente volta já. Muito obrigada quem está aqui comigo, mandando mensagens também para a doutora Joelma. Tem muitos pacientes dela, né, assistindo hoje o programa e ouvindo um pouquinho mais da história linda que ela tem para nos contar. Ela falou para nós um pouquinho desse começo profissional dela, né? Ingressou aos 14 anos no mercado de trabalho, pequena, né? Como office girl, ela colocou, né? Fazendo serviços externos, etc. E essa vontade dela de melhorar fez com que realmente ela melhorasse. Mas aí
A gente vai entender agora quais pessoas fizeram parte dessa história e que a apoiaram. Aí a gente vai entender também que como é importante a gente apoiar o sonho de alguém. Uma das pessoas que você citou no bloco anterior foi a sua mãe. Ela foi com você para comprar uma roupa porque você precisava de uma roupa para estar à altura das outras pessoas que estavam lá. Não era nada caro, mas era diferente do jeans, da camiseta que você, e o tênis, né? E a camiseta que você usava no dia a dia. Além da sua mãe, quem mais fez parte, te ajudou nesse começo? O Dr. Clóvis, né, que teve essa... que pensou... Vamos mostrar a foto da sua mãe, olha lá, olha. É verdade, linda. Aí você está na frente do seu consultório. Quando a gente inaugurou a parte inferior do consultório, a parte de baixo é a recepção e as clínicas ficam na parte de cima. Olha que legal, e mamãe está ali do lado. Sempre, graças a Deus. Que linda. Ajuda muito. E então ela me apoiou muito. Ela, na época, ela era diarista e quando a gente contou que queria fazer a odontologia, que o doutor comentou por que eu não fizesse, que ele achava que eu tinha jeito. E ela contou para uma senhora que ela fazia, a Sueli, muito querida. Ela deu maior apoio também para a gente, emprestou livros para eu estudar, para eu poder prestar o vestibular, para que eu passasse, que eu tinha que tentar mesmo fazer, que talvez pudesse ser que não desse certo também, mas era um meio que a gente pensou, eu e meu marido, eu já era casada, fazia 6 meses só que eu tinha casado. Quando você optou pela odontologia, você já estava casada? Já estava casada. E o magistério ficou no passado? Ficou no passado, porque daí eu fiz o curso de prótese, que eu gostei muito, aí eu pensei de ingressar nessa coisa de laboratório, acabou que também nesse meio caminho o doutor pediu para que eu atendesse, que eu visse se ele tinha algum problema, eu fui só avaliar. E ele falou, nossa, como você tem jeito para atender, você podia fazer odontologia. Ele dava aula na faculdade em Bragança. Aí ele era professor lá já há mais de 30 anos. Aí eu falei para ele que não, que eu nunca tinha pensado nisso, que eu tinha acabado de casar e meu marido não ia topar, não ia aceitar de jeito nenhum. Ele fez, não, seu marido é muito bacana, conversa com ele, é um jeito talvez de vocês fazer uma grande mudança. Aí eu só pensava no financeiro, que mudança se a gente não vai conseguir pagar, né? O problema era pagar a faculdade. Continuar depois, porque a faculdade que ele dava aula é uma instituição particular, né? Entendi. Então aí a ideia era então que eu prestasse vestibular, entrasse na faculdade e depois tentasse uma bolsa. Mas no meio do caminho eu não consegui a bolsa e a gente teve que continuar, foi muito difícil. Mas deu muito certo, graças a Deus. Mas até que a gente chegou, minha mãe apoiou muito, meu pai, ele era meu maior incentivador. A gente passou dias que não tinha dinheiro nem para comprar um sapato, para comprar calça branca, que tinha de calça branca depois do segundo ano a gente começa a atender, tem que ir de branco na faculdade. Aí, então eles incentivavam muito a gente, meu marido sempre muito crente também, a gente sempre... Então, quando você coloca as coisas primeiro, Deus na frente, né, eu acho que é o que... as coisas começam a acontecer sem você nem mesmo entender por que está acontecendo, né? Então você acredita, eu falo que a gente tem que acreditar naquela Deus força. Vai abençoando. E vai conduzindo. Aí você ir atrás, você acreditar, ter força, ter vontade de desistir muitas vezes, mas você fala, não posso desistir. Se eu desistisse da faculdade, eu ia desistir de muita gente, que era meu marido, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Seu sogro, sua sogra, o próprio doutor também, Nossa, né? ia ficar muito Que chateado. foto é essa? Isso lá no consultório. Eu gosto de, lá na clínica, nessa sala é meu escritório. Aí eu gosto de abrir exames nesse escritório, é minha mesmo. Que legal. De dentista, né? Nós temos mais fotos, dentista. Vamos colocar mais alguma? Aí no consultório também, quando era só uma clínica. Agora, aí a clínica já está maior. Eu tenho da clínica... É que colocou, ela voltou na foto anterior, mas ela vai seguir em frente agora. Olha, aí eu gosto de abrir os exames, aí eu falo de igual para igual com os pacientes, isso era uma coisa também que eu sempre pensei. Você não está lá em cima para conversar com eles? Eu falo sempre usando as palavras certas, não precisa falar tecnicamente com o paciente, né? Então isso é uma coisa que eu sempre pensava desde que eu comecei a estudar. Uma odontologia é igual para todo mundo, né? Igual para todos, senão não faria diferença, eu acho. E uma coisa que eu acho que fez com que eu conseguisse passar por tudo que a gente passou, que foi muito difícil, na época que a gente tinha que ir de branco, que eu te falei. Então, meu marido e eu, a gente juntou o que ele ganhava e o que eu ganhava também. Então, dava para a gente pagar a faculdade e o ônibus. A gente não tinha mais
não tinha como fazer muita coisa fora disso, porque esse era nosso foco, era nosso objetivo. Então, as minhas calças remendadas, sapato furado, isso daí era muito comum. Tinha que ir de avental branco, por exemplo. O doutor era gordinho como eu. Graças a Deus. E eu achava muito bonito que ele dava aula, a faculdade entregava, e todo ano, 2 vezes por ano, trocava o avental deles, dos professores. Eu achava bonito. Então, eu tinha no armário, no consultório, eu tinha um armário que eu empilhava eles todos certinhos, assim, que ele trazia lavadinho para mim, da casa dele. E eu guardava no armário porque eu achava bonito. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu não podia comprar vários aventais, não podia mesmo. Aí a minha mãe de novo fez, por que você não traz um avental do doutor que você guarda, que você fala para mim que fica guardado? Porque no bolso vem o nome dele, professor, então não dá, né? Ela fez, traz um, se eu conseguir tirar o bolso, às vezes dá para você usar. E foi o que realmente, foi. Olha Fiz isso! a faculdade toda, não me importava, as meninas iam lindas com os aventais lindos, hoje de marca, né? E eu ia com o avental dele. Eu contei para ele recentemente, ele achou muito engraçado, ele nem percebia. Os aventais que ele nem usava mais. Porque era masculino, ele não usava mais, mas para mim foi de grande valia, porque eu usei a faculdade praticamente todos os aventais dele, quietinha, não falava para ninguém. Se alguém não achasse bonito ou achasse que era um avental masculino, não me importava também, porque o meu foco e do meu marido era esse, era entrar na faculdade e conseguir terminar. A gente tinha muito medo de não conseguir terminar. E deu certo, graças a Deus. Mas assim, com muito sacrifício. Olha o Júlio na foto. Ele que Nós vamos colocar agora para o pessoal de casa ver. Aí ele que... Ai, olha, ela e o maridão, gente. Ele é o grande incentivador. Que delícia. Eu só cheguei onde eu cheguei também. Às vezes algum colega fala, nossa, como você consegue? A hora clínica aumentou. A gente sempre todo mundo passa por muita dificuldade. E a gente conseguiu que aumentar a clínica no final desse ano. Mas é com muita persistência mesmo, com muita crença em Deus. Muitas vezes eu fui para a faculdade rezando o terço. Às vezes rezava até 2 vezes até chegar em Bragança, pedindo mesmo para Deus para que fizesse alguma coisa diferente para mim, porque eu não sabia se ia dar certo. Na minha família não tem ninguém da área da saúde, tanto é que foi uma surpresa para todo mundo quando eu entrei na faculdade, quando a gente contou realmente, eu já tinha passado no vestibular. A gente contou para todos que eu ia fazer a faculdade, todo mundo ficou contente, minhas primas, minhas tias, que também indiretamente ou não ajudaram a gente com uma palavra de apoio. Isso também é fundamental. Então, tudo que você pede em oração, que você acredita, acontece. Você tem que ter vontade e acreditar, né? E ter fé. Qual foi o momento mais difícil nessa trajetória toda? Na verdade, quando eu estava no 3º ano, eu ia para o 3º ano e a gente pagava com dificuldade, mas a gente conseguia pagar a faculdade. Meu marido foi mandado embora da empresa. A gente se sentiu assim... bem desolado. Perderam o chão. Perdemos o chão, aí a gente não sabia, daí eu queria parar a faculdade, se a gente ia conseguir continuar pagando ou não. E aí foi muito difícil, aí a gente quase desistiu. Mas aí meu sogro, meu cunhado, graças a Deus, bem centrados, também ajudaram a gente financeiramente mesmo. A gente ficou devendo para eles até eu me formar e para eu poder continuar até o meu marido arrumar um emprego. Meu marido arrumou um emprego, eu continuei. Mas aí uma outra bênção a gente recebeu quando acho que eu estava no 7º semestre, que eram 8 semestres o curso. No 7º semestre, meu marido foi mandado embora não foi mandado embora. A gente recebeu um dinheiro que a gente não esperava. O que a gente estava contando hoje. Quando é do nada, não é do nada, é de Deus, né? É de Deus, é verdade. Aí foi ali que... O pessoal não fala, não é coincidência, é Deus-cidência, né? É isso mesmo, aconteceu do nada. Não, a gente recebeu um dinheiro e a gente conseguiu quitar o que a gente precisava. Eu tinha engravidado no final da faculdade, do jeitinho que eu pedi para Deus, aconteceu exatamente. O dia que eu engravidei, o dia que eu ganhei e o final não me atrapalhou em nada. Isso também foi maravilhoso. Que é da mais velha? Que é da mais velha, ela tem 17, faz 17 anos que eu sou formada. E, então, assim, só tenho a agradecer. Uma palavra sua para quem está em casa, que tem um sonho de estudar, de crescer, de ser uma profissional, não sei em que área você está pensando, mas escutou a história dela? A mãe diarista, ela pequena ainda, com 14 anos, precisou ir trabalhar, mas ela acreditou que ela tinha potencial. E esse potencial ela vai dividir com você agora. Perseverança, eu acho. Perseverança, essa é a palavra? É, você acreditar e ter muita vontade, acreditar, começar a pensar no que você precisa, no que você almeja, não importa se você é baixo, se você é gordo, se você é magro, se você é feio, se você é bonito, isso não existe. É a sua vontade, é você de verdade por dentro.
encontrar o seu propósito. Se o seu propósito for verdadeiro, se o seu propósito for para trazer alegria para as pessoas de alguma forma, acontece. Tenho certeza que acontece. Deus abençoa. Abençoa. Nós temos uma foto que eu quero muito mostrar, que ela está com a equipe, eu acho, isso? Vamos mostrar essa foto. Maravilhosa. E olha, tá as filhas e a equipe, nós vamos ver essa foto agora. Só vou esperar o pessoal colocar. Mas olha aí, Essa minha inspiração. A gente faz tudo por elas. As meninas, lindas, lindas. E olha só. A minha equipe na Páscoa. A equipe, que graça. E isso foi na Páscoa? Foi na Páscoa. Nós sou eu e uma auxiliar e 2 secretárias, graças a Deus, muito maravilhosas. E somos em 7 dentistas lá no consultório, na clínica. Olha isso. Eu tenho 5 fixos que ficam no consultório comigo e 2 que moram aqui em Valinhos, até maravilhosos também, e que me acompanham quando eu tenho a necessidade deles lá no consultório, que são especialistas. Mais complexa e etc. Então, quando eu me formei, quando eu e meu marido, a gente ingressou mesmo nisso, a gente sempre acreditou que a gente podia fazer algo diferente para as pessoas, sempre honestamente, lógico, mas trazer algo a mais, não uma odontologia que abrangesse mais pessoas, não para uma pessoa só. Mas uma odontologia acessível. E a gente vê isso na sua maneira de explicar, e eu quero muito, muito, muito agradecer por você estar conosco. Hoje você foi inspiração para muita gente. Obrigada, doutora. Nós disponibilizamos os seus contatos. Se o pessoal tiver dúvidas, quiser saber mais, perguntar alguma coisa para mim, quiser que eu dê uma palavra, estou aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Deus abençoe. Deus te abençoe. Amém, muito obrigada. Ai, que delícia. Gente do céu, bom demais, né? Mas nós vamos agora para o nosso intervalo, porque Cássia Rando nos espera no próximo bloco. A gente volta.